Os Estados Unidos vão exigir que estrangeiros voltem aos países de origem para pedir o Green Card. Priscila Yazbek, de novo ao vivo conosco, direto de Nova York, com essas informações. Priscila. Oi, Yuri, boa tarde a você mais uma vez, a Débora, a todos que nos acompanham. Uma medida, então, que foi adotada e anunciada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e que diz que os estrangeiros que buscam os green cards, que são aqueles documentos que permitem ao estrangeiro morar e trabalhar nos Estados Unidos sem a necessidade de um visto, essas pessoas vão ter que retornar ao seu país de origem para fazer essa solicitação sem fazer o processo diretamente dos Estados Unidos. Segundo o memorando de política que foi divulgado pelo Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos, que está sob o guarda-chuva do Departamento de Segurança Interna, o comunicado diz o seguinte, que um estrangeiro que está temporariamente nos Estados Unidos e deseja um green card deve retornar ao seu país de origem para solicitar, e eles dizem que essa política permite que o sistema de imigração americano funcione como a lei pretendia, em vez de incentivar brechas. Eles também dizem que a nova política vai liberar recursos da agência para se concentrar no processamento de outros casos. E essa é uma medida que foi criticada por grupos de ajudas a imigrantes, também de assistência a refugiados, que dizem que o Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos vai forçar sobreviventes de tráfico humano, crianças abusadas, negligenciadas, a retornarem aos seus países de origem, em alguns casos correndo perigo, já que muitos desses pedidos são feitos por refugiados, por pessoas que tiveram que deixar os seus países justamente para fugir de alguma situação de risco e de alguma situação de miséria, não saíram dos seus países por vontade própria, mas por uma necessidade. E essa é a mais recente medida adotada pelo governo Trump para tentar reduzir a imigração nos Estados Unidos. No ano passado, Trump reduziu a duração dos vistos para estudantes, participantes de intercâmbio e profissionais de mídia. Em janeiro, o Departamento de Estado anunciou que revogou mais de 100 mil vistos desde quando Trump assumiu o cargo, e um relatório recente também da Brookings Institution, por exemplo, mostra que as políticas de imigração do governo Trump separaram 205 mil crianças dos seus pais desde o início da administração. E aí a gente está falando de crianças que têm a cidadania por direito de solo, por exemplo, porque nasceram nos Estados Unidos, mas cujos pais não têm um status legal nos Estados Unidos, e em muitos casos essas crianças foram separadas dos seus pais, e essa instituição diz que 4 milhões e 600 mil crianças que são cidadãs americanas hoje vivem com pais que têm algum tipo de risco de deportação. Além disso, também te lembra que no início do governo Trump, logo nos 100 primeiros dias de gestão, Trump adotou 181 medidas executivas sobre imigração para restringir a chegada de imigrantes, congelou a admissão de refugiados nos Estados Unidos, e com isso há uma perspectiva, inclusive, que nesse ano a taxa de imigração nos Estados Unidos se torne negativa, ou seja, haja mais imigrantes deportados do que nos Estados Unidos do que imigrantes admitidos dentro dessa política, então, de endurecimento da imigração adotada pelo governo Trump. Eu volto com vocês.